negacionismo, uma das questões é a questão da inação, né? Quando você tem o negacionismo prevalecendo, isso te dá um conforto de que você está isento e que as suas ações não têm um impacto, não vão interferir nessas questões do que nós estamos falando das mudanças climáticas. Então, acho que a principal questão é a inação, né? E o negacionismo, ele está presente, a gente percebe que até em termos políticos, a gente vê essa questão, que é um desafio. A ciência mostra, prova, mas precisamos de políticas em todas as instâncias, né? Políticas públicas, políticas internacionais, no sentido de nos direcionar para que a gente tenha uma questão de mitigação e a questão da adaptação. Então, são ações fundamentais e necessárias que precisam ser tomadas, mas o negacionismo, ele dificulta, ele atrasa tudo isso e ele tenta fazer com que as pessoas que de alguma certa forma têm uma certa dúvida, elas entrem num conformismo. Quanto maior a temperatura do ar, né, maior é a quantidade de vapor que é capaz de, esse ar mais aquecido, ele suporta uma quantidade maior de vapor, né? E ele suportando uma quantidade maior de vapor, né, ele concentra uma quantidade maior de água na atmosfera, né? Então, até um determinado ponto que essa água, digamos assim, presente na atmosfera, ela acaba precipitando. E quando precipita, precipita numa grande quantidade. Então, é aí que a gente consegue explicar as secas mais prolongadas e as chuvas concentradas num curto espaço de tempo. Eu gosto de ressaltar a questão dos registros. Nós estamos falando de dados, de medição de sensores, né? Então, por exemplo, quando nós falamos em volumes de chuva, nós temos a quantificação desses volumes de chuva. Nunca antes houve um registro de uma chuva nessa intensidade, tanto por um curto espaço de tempo quanto numa área, né? Nós podemos dizer que praticamente todo o estado do Rio Grande do Sul foi afetado, sendo que em determinadas áreas esse evento ele foi histórico, né? Nós tivemos aí em 15 dias cerca de 980, 990 milímetros de chuva em algumas localidades. Isso foram várias as localidades que registraram altíssimo volume de chuva. E tem algumas questões que nós podemos associar às mudanças climáticas, exatamente porque, de uma forma geral, o que o painel intergovernamental de mudanças climáticas simulava, né, nós temos alguns autores brasileiros que publicaram artigos científicos que mostram que essa tendência de chuva no sul era possível e se configuraria dentro aí das próximas décadas. Claro que isso nós podemos dizer que antecipou. O que nós estamos vivendo hoje, o que nós vimos no Rio Grande do Sul e estamos vendo, porque as coisas ainda estão acontecendo por lá, são situações que de certa forma foram simuladas aí para a década de 30, 40, né? Então nós estamos antecipando a intensidade dos fenômenos. Tem uma referência de uma enchente que houve em 1941. Então, quando se fala no passado de eventos similares, se resgata muito esse fato, né? Então, foi em 1941, foi em maio, atingiu Porto Alegre, né? E só que o que os dados mostram é que naquela época choveu, mas em um volume também enorme de chuvas, mas vale lembrar que nós tínhamos também um menor número de pontos de medição, mas houve um volume muito grande de chuvas, mas num tempo maior. Então, todo esse impacto que a gente teve com relação à rapidez com que tudo isso aconteceu, não é igual ao que houve em 1941. Em termos de volume de chuva, falando em quantidade de chuva, agora nós tivemos um volume muito maior num curto espaço de tempo, um tempo menor do que em 1941. Houve enchente em 1941? Foi catastrófica? Foi, porém um tempo maior.
Então, os rios demoraram mais tempo a encher e toda essa consequência. E não dá para deixarmos de citar a questão de que em 1941 a população era outra, a forma como essa população vivia era outra. Quer dizer, então, o impacto, a questão da urbanização, do deslocamento dessas pessoas, da forma de distribuição era outra. Mas também com relação às chuvas, ao volume de chuvas, que é o que desencadeou tudo isso, não se compara àquela de 1941. Essa foi muito pior. Essa questão das mudanças climáticas, elas se aceleraram de 2000 para frente. Até então a gente tinha percepção, mas inclusive os relatórios do IPCC nos trazem isso, sobretudo o relatório de 2007, dessa contribuição humana e dessa intensificação dessa quantidade de gases de efeito estufa no planeta, desencadeando esse aumento das temperaturas, que é o que desencadeia toda essa questão dos eventos extremos. Então, 2023, por exemplo, foi um ano que, em média, foi o ano com as maiores temperaturas médias globais. E aqui no Brasil também nós tivemos. Se nós formos detalhar, por exemplo, o Rio Grande do Sul, a região sul, ou o Brasil como um todo, nós tivemos altas temperaturas, o inverno foi bem atípico. Então, nós temos condições quantificadas em termos de temperatura, de chuva, de condições que nos apontam que já o ano de 2023 é um ano que, inclusive, ele traz até uma incerteza maior. Temos alguns relatórios da Organização Meteorológica Mundial desse aquecimento global em curso, dessa emergência climática, ou seja, nós já estamos nessa transição, né? Não temos como negar, nem como voltar atrás por conta de tudo que a gente vem verificando, já estamos no processo acelerado e a questão é que traz uma incerteza, porque os modelos eles precisam nos dar cenários futuros em diferentes escalas, tanto de tempo, quanto de meses para frente, quanto de anos para frente. Então, assim, nós precisamos nos basear no passado para simular o futuro. E de uma certa forma, o que está acontecendo? A gente não está tendo essas questões, não estão nos dando um passado para a gente simular as condições futuras.